Fala, concurseiro de TI, beleza? Estamos aqui com mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez com o Alexandre. E eu já vou mandando aqui, passando a palavra para o Alexandre, pedindo rapidamente para ele se apresentar e depois dar a carteirada aí, dizer qual órgão, cargo e colocação que ele foi aprovado. E Alexandre, tudo bom, meu cara? E aí, querido, tudo bom? Pessoal, boa tarde, boa noite aí para quem estiver assistindo. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou aqui de Brasília. Esse cargo específico aqui, né, que eu fui aprovado, o último, espero, que seja o último mesmo. Tô numa pegada mesmo de aposentar as canetas aí com esse. Foi do STJ para analista, né, analista judiciário, área de análise de sistemas. É, eu já tenho um tempinho assim de concurseiro, eu estou saindo agora do BRB, né? Já tomei posse no STJ, estava no BRB como analista de TI também. O concurso do BRB eu passei antes de entrar na mentoria sua, Yuri. Hum. Foi até, enfim, depois a gente comenta mais as diferenças que foi, como que foi para mim estudar antes da mentoria e depois, né? E antes do BRB, o que tinha sido meu primeiro emprego foi no Banco do Brasil, era como escriturário mesmo, trabalhar em agência e tal. E aí, no finzinho lá da minha carreira no Banco do Brasil, é que eu acabei entrando numa área que não era de TI, mas que ela tinha uma demanda muito forte, tinha uns sistemas lá que eram próprios dessa área. E aí, eu já vinha mexendo antes, eu acabei caindo na área jurídica lá do Banco do Brasil, como escriturário. E trabalho muito operacional, assim, foi aí que eu entrei mesmo na área de TI. Eu tinha curiosidade antes, mas não tinha nem graduação na época. Era só ensino médio mesmo. E aí lá um trabalho muito robótico, digamos assim, muito. Era bom que não atendia cliente em agência, né? Mas era, assim, tedioso, digamos. E foi o que me inspirou a começar a entrar nessa parte de programar, fiz umas automações lá, e isso me levou para um cargo que era especificamente de TI nesse outro setor, e foi meu último lá no Banco do Brasil. E aí que foi lá que eu terminei minha graduação, e quando eu entrei no BRB já era cargo de nível superior, área de TI e tal. Então, essa minha trajetória de concurso é mais antiga que na TI. No concurso do Banco do Brasil eu entrei em 2016 e essa parte, assim, mergulhar de cabeça na TI foi lá para 2019 mesmo. Então, foi algo que veio depois. Legal. Mas como eu sou de Brasília, né, aqui a cultura de concurso é muito forte, né? Tipo, o pessoal da família, muita gente é concursado. Então, já era algo desde novo, assim, que tinha essa, quase que uma pressão, né? O pessoal daqui tem muita gente que reclama disso, essa pressão para ser concursado, mas eu acho uma coisa boa, assim. E aí, em resumo, foi meio que isso. Boa. E aí, no caso, então, só para o pessoal entender, né? Tu tomou posse agora recentemente no STJ, né? No cargo de analista de TI. Isso. Qual foi a colocação que tu ficou? Primeiro lugar. Show demais, cara. Parabéns. Eu tava na dúvida se tinha sido o Valeu. primeiro ou o segundo, mas fez jus ao É, nome da mentoria, né? exatamente. Entreguei. Boa. Eu falava para minha esposa, eu falava, ó, eu tenho que conseguir um primeiro lugar aí para ficar com registrado. Show demais, né? Mas consegui, desde que eu fiz a mentoria contigo, já tive várias outras aprovações. Tive no CNJ, foi a primeira que eu fiz, né, depois de ter iniciado a mentoria. Tive no TRF1, tive no TSE e no TRT10, como já estava encaminhada essa do STJ, eu nem acompanhei, mas no olho da vaga eu tinha ficado bem colocado lá também. Pô, show. E E pelo que eu aí, entendi, tudo cargo 10K mais aí, 15K, né? tudo analista da parte judiciária, né? Show demais. Mas voltando então um pouquinho aqui, só para ver se eu entendi e depois Vamos continuar lá. teu início. Tu começou estudando para concurso do Banco do Brasil, que não era para TI, né? Cargo de nível médio. Isso. E aí, beleza, Uhum, estava trabalhando lá, começou lá dentro a trabalhar com TI, e aí, pelo que eu entendi, estando dentro do banco, tu, enfim, começou a gostar da área de TI, começou a fazer uma uhum. graduação em TI, é isso? Isso, exatamente. Antes tu Fiz não tinha. um tecnólogo, antes eu não tinha, era nível médio. Inclusive, quando eu entrei no banco, foi aquelas correrias, né? Tive filho, aí estava fazendo faculdade na época, muito novo, meu filho nasceu, eu tinha 19 anos, entrei no banco com 21. E aí, é aquele negócio, falei, pô, preciso. Larguei a faculdade na época, falei, vou trabalhar, estudei para concurso e tal.
E aí, lá dentro que eu corri atrás disso. Aí fiz tecnólogo EAD mesmo, que inclusive, né, muita gente aí provavelmente tem essa dúvida, eu sei que muitos amigos tinham e tal. E aí, tranquilo, né, nível superior para tecnólogo, enfim. Até hoje eu não peguei um concurso que encrespasse com isso. A galera até fala que só se ele vier com um papo de bacharelado, alguma coisa que, né? Mas É. a maioria é muito tranquilo. E aí eu fiz lá, no Banco do Brasil. Até ajudou no crescimento lá também, né? Essa questão da graduação na área de TI. E aí foi isso. Aí depois, isso foi em 16 que eu entrei no Banco do Brasil, lá para 19 que eu comecei a botar a mão mesmo nisso. Aí teve a pandemia, tudo, em 21 que eu entrei nesse outro cargo que eu fui promovido mesmo com um cargo de TI, não era mais escriturário. E aí no final de 20, não, final de 21 que eu fiz o concurso do BRB e começo de 22 eu entrei lá. Então eu passei desde 22 até agora, foi quase 3 anos no BRB, num cargo de TI, na área de TI mesmo, na diretoria de TI lá. E agora estou entrando lá no STJ. Show demais. Eu acho que tem um, não sei se ele ainda tá lá, eu acho que tá, o Paulo. Ele trabalhou comigo lá no TCE e depois ele voltou para STJ, eu acho que ele ainda tá lá. Se conhecer ele, manda um alô lá. Mas, Tá bom. Alexandre, e cara, como foi que tu me conheceu? Onde foi que eu entrei? Eu e a mentoria, no caso? Google, Google? Google. Eu pesquisei, literalmente eu falei, cara, porque eu vou admitir, já vou admitir até bom pra galera saber. Sempre tive preconceito com esse conceito de coach, mentoria, não sei o quê. Só que eu falei, mano, vou dar uma pesquisada, vou ver o que que tem por aí. E aí eu acho que o que eu pesquisei foi exatamente isso, ou concurso de TI, ou mentoria de TI, alguma coisa assim. E aí tava você lá no patrocinado, né, anúncio Aham. lá. Falei, cara, vou entrar nisso aí. E aí o que mais me pegou foram as suas credenciais, tanto suas pessoais, os concursos que você tinha sido aprovado, tudo, o seu foco bem direcionado para a área de TI, e as credenciais dos alunos que você teve também foram aprovados. Aí aquilo ali, quando eu vi, eu falei, bom, acho que o cara é muito bom. Gostei muito também da tua pegada, porque um dos preconceitos que eu tinha era isso. Parecia que a galera era muito assim, quase. O pessoal falava bonito demais e parecia que tava querendo convencer demais. E aí, quando eu vi seus vídeos e tal, eu falei, cara, ele parece ser um cara assim, na moral, que tem, tipo, o conhecimento dele, tá querendo passar. Me trouxe muita confiança, assim, que você não exalava essa energia. Assim, não sei, eu acho que o pessoal deve saber, né? Você deve saber. Essa energia muito grande, assim, de que quer vender uma coisa e não, tipo, você tem uma energia de professor, isso que eu quero dizer, e não uma energia de marqueteiro, digamos assim. Entendi. E aí, vendo suas dicas e tal, falando, cara, isso daí tá ressoando comigo e tudo mais. E aí eu resolvi, né, entrar na mentoria e tudo, e digo assim, nossa, já falei para muitas pessoas, muitos já até fizeram mentoria contigo, que tipo, foi o melhor investimento, sem sombra de dúvidas, que eu já fiz. Tipo, só no primeiro salário aqui que eu recebi já valeu, entendeu? Porque eu acho que até muita gente na área dos concursos fala isso, né? Que o professor ele tá lá para acelerar a sua jornada, né? E eu acho que é realmente isso que foi o papel que você fez, assim. Tipo, eu acho que se eu tivesse gastado aí 10, 15 anos, eu teria conquistado a mesma coisa, mas, né? Pô, a gente quer para ontem, né? E foram, assim, muitas dicas, assim, de cunho mais conceitual, comportamental, né? Que você dá quase, a metodologia mesmo, que ressoou muito comigo, muito. Já era uma forma assim que eu tinha um pouco de pensar, mas foi bom ver alguém que tinha uma experiência na área falando, mergulha de cabeça nesse método, vai dar certo, essa confiança. E foi assim que eu te descobri e resolvi embarcar. Foi muito bom. A gente vê pelos colegas também da turma, né? O pessoal, cara, o tempo todo lá com notícia boa, sendo aprovado em concurso bom. Pessoal que está no início dessa caminhada de concurso também, sendo aprovado na escadinha, né? Indo com calma lá, cada um com o seu tempo. Então, mas foi assim, pelo Google mesmo. Eu não tenho rede social nem nada disso, então eu Pô, não vejo por esse show canal, né? show demais. E, cara, eu vou dizer, essa tua turma eu acho que já tem, além de você, já tem pelo menos uns dois ou três
Eu já gravei entrevista que a galera já também com ótimas aprovações, né? Sem falar dos que às vezes tem uns que eu nem fico sabendo, enfim. É, total. Mas, Teve a Highline passou no Bacen, não foi? Quando entrou lá, exato. tipo, a galera tá arrasando demais. Show demais. E Carlos, assim, perdão, Alexandre, porque o Carlos foi o outro da tua turma que eu gravei. O último, foi o último Muita competente. gente, muitos aprovados. E Alexandre, se tu for, assim, pelo menos no teu caso especificamente, né, esse antes e depois, o que é que pra ti foi, de maneira assim um pouco mais específica, o que é que mudou mais pra ti, seja em método de estudo, Cara, comportamento, antes e depois da mentoria? tipo assim, quando eu entrei na tua mente, eu acho que uma coisa que é muito importante até a galera, né, pensar e você dá lá os seus mandamentos, eu acho que é a fundação de tudo, né? E é uma coisa muito simples, né? É mais um conceito, que é a ideia do hábito, né? Diário de estudo. Quando eu entrei na mentoria, eu já tinha feito esse esforço de criar um hábito, de tipo assim, todo dia eu tenho que estudar. E eu até vivo falando pro pessoal, cara, no começo eu tinha tanta preguiça que minha meta era tipo assim, 1 hora no dia, e eu tinha que quebrar em 3 pedaços de 20 só pra tu ter noção de tipo quão ruim eu tava, sabe? Mas a mentalidade era tipo assim, cara, eu vou fazer todo dia pra minha mente entender que eu sou um estudante de concurso, tá ligado? Tipo assim, que todo santo dia eu estudo. E aí, com o tempo, vai vindo aquele negócio de, pô, já tô uma semana nessa brincadeirinha fraca aqui, semana que vem vamos botar um desafio, vamos aumentar a carga horária e tal. É uma coisa que geral pergunta, né? No começo, sempre o pessoal fala, qual que é a tua carga horária? Qual que é a tua carga horária? O pessoal foi aprovado e pergunta. Véi, tu tem que começar o tanto que tu aguenta, né? É que nem academia, tu começa devagar, vai criando o hábito, vai se desafiando um pouquinho mais até conseguir fazer um volume bom. Mas isso daí era algo que eu já estava botando na cabeça, e quando você bateu nessa tecla de tipo, ó, tudo é construído em cima disso. Se não tiver isso, esse hábito, não adianta ter método, não sei o quê. Se tu passa, sei lá, 10 dias sem estudar, sacou? Isso não existe. Então, é uma coisa pequena, mas é o chão de todo o resto, né? E o método em si me ajudou muito nessa questão de, tipo, saber no que focar, entendeu? E no que focar, e eu digo não de assunto, não disso, tipo, muita gente eu via lá na turma tinha essa pegada quase de tipo, ah, Yuri, me diz o que que eu vou estudar hoje e tal. E você dava um direcionamento de tipo, cara, isso vai depender muito de onde você tá, do que você tem facilidade, de qual prova você tá focando, tipo, não tem uma receitinha de bolo, né? Mas existem os fundamentos ali que vão te dar esse poder de saber o que decidir, né? Então, tipo, eu tenho muitos amigos que estudam para o concurso também, muitos fizeram já a mentoria contigo, e nessa pegada de tipo, ó, a gente fica num perfeccionismo muito grande em coisa que não dá valor. É basicamente isso. Tipo, o concurseiro fica muito perdido muitas vezes, né? Tipo, cara, o que que eu estudo, o que que é importante? No começo eu ficava, como que eu vou estudar para discursiva? Meu Deus do céu, um monstro de 7 cabeças. E depois a gente descobre que, cara, sabe, vai com calma, tem essa mãe, tem aquela ali. Então, tipo, o que mais mudou foi isso, foi só para você ter, só para dar um exemplo assim que eu acho que é bem nítido. Quando eu comecei nesse foco bem de TI mesmo, estudando para o CNMP, foi antes do BRB, né? Eu falei, vou ficar assim foda nos assuntos aqui que eu sei que sempre caem. E aí eu fiz uns flashcards lá do COVID, e eram flashcards assim que iam até a última gota dos processos, dos objetivos, dos domínios lá e tudo mais. E foi ótimo. Eu realmente fiquei assim, eu nunca mais errei, principalmente porque né, flashcard é aquela magia pra gente aprender. Mas eu nunca mais errei nada de COVID. Só que assim, eu acabei vendo que o tempo que eu gastei foi excessivo num assunto só e eu poderia ter, né, focado em outros. Esse feeling a gente perde muito quando a gente está no começo, até eu considero que eu já estava até intermediário nesse monte de É, concurso. A gente fica num perfeccionismo muito, não. Ah, vai cobrar, sei lá, aquele Active Directory lá do Windows, aquela desgraça. Ah, eu tenho que saber todos os detalhezinhos, aí você perde, aí tipo, e aí, o que que cobra mesmo? Como que cobra? Né?
E, tipo, isso para mim foi o maior diferencial, assim, saber ser eficiente. Em resumo, é isso. Ser eficiente no uso do tempo, sabe? Boa. Show demais. E assim, nessa linha você usou a palavra fundamentos, né, várias vezes. Eu imagino que Uhum, você esteja fazendo analogia, se não 100%, mas bastante ali com o módulo do método 01 que eu chamo de princípios do estudo eficiente, uhum, né? Tem a ver, né? E aí dos princípios que tem lá seria, por exemplo, estudo em camadas, né? Que é meio que é o contrário desse, né? De você sim, querer aprofundar em um assunto só. E aí tem um outro princípio lá que eu falo, que é o princípio de um foco de cada vez, né? Você, uhum. às vezes, ainda mais você em Brasília, pô, vários concursos É em muita paralelo e coisa. tal. E é uma das coisas que eu Uhum, defendo é que ainda mais concurso 10K+, realmente tem que ser foco 100%. E aí eu te é. pergunto, depois que tu entrou na mentoria, o teu primeiro foco já foi o STJ? Não, né? Acho que antes tu teve outros. Não, Como é que foi essa linha do quando eu tempo? entrei, tava com, tava com esse boato muito forte do TSE, né? TSE vem, TSE vem. A minha esposa, ela é analista, do judiciário, mas ela é da parte jurídica, da parte do direito, né? Então, assim, já tinha como é que eu posso dizer? Essa ânsia, né? Eu via pelo trabalho dela, tudo mais, e falava, cara, o judiciário é um lugar muito bom, é esse meu foco. Então veio esse papo do TSE, eu falei, é nisso aí que eu vou focar. Ainda era tudo para edital na época, 23, agora, 20, 24, né? Foi ano passado. 24 foi um ano muito, muito bom de concurso, veio um em cima do outro. Já existia essa perspectiva, né? Por conta da mudança de governo, novo plano plurianual, já tinha todo esse, né? Aqui a gente que é de Brasília, a gente tem, né, muito amigo que está em órgão e tudo mais, então a gente já tem esses boatos mais quentes, né? Então eu falei, não, esse ano eu tenho que me dedicar, tenho que aproveitar essa leva boa que vai ter, e aí era tudo para edital, tudo só boatos. Então o boato mais firme era do TSE. Acabou que o TSE foi o último do ano que eu fiz. Eu fiz Demorou. CNJ É. antes, fiz TRF antes, fiz STJ antes, e aí ele veio depois. Mas assim, é uma coisa até que você fala, né? A galera fica muito noiada nessa de tipo, ai, concurso X, Y. Cara, na TI, não é que nem, por exemplo, o povo do direito, que tipo assim, o concurso de tribunal do trabalho vai ser um outro mundo, sabe? Tipo, quase todos vão ter COBIT, quase todos vão ter ali métodos ágeis, as linguagens principais, bancos de dados, tipo, a pegada vai ser outra, mas, né, o pessoal fica muito nesse desespero, querendo aproveitar vários. Cara, foca em um, que você não vai chegar cru pro outro, sabe? Você já vai ter uma bagagem muito boa e tal. Então a minha pegada era essa, fiz aquele esquema, né, focar na banca, que eu achava que ia ser a FGV, fiquei estudando só na FGV, só os assuntos gerais, assim, na expectativa que fosse TSE. Rolou até aquela brincadeira que eles assinaram um contrato com o SESC, aí eu, putz, mudei todos os filtros lá porque é concurso pro SESC, aí depois, não, finalizou com a FGV, eu, putz, aí volto lá para a FGV. Mas aí o primeiro que saiu foi o CNJ, né? E aí eu falei, cara, eu vou largar, e é o primeiro e tal, né? Uma coisa até que você recomenda muito, cara, dá a cara a tapa, entra na competição, né? Tipo assim, se é esse que tá aberto, vai nesse, não fica. Ah, ó, por exemplo, se eu tivesse ficado só no TSE, ia fazer só no fim de dezembro, ter perdido três, né? Desnecessariamente. Então, aí fiz e fui muito bem. Bom, vou entrar nos detalhes aqui se você quiser direcionar Não, depois, tranquilo, mas só para falar. pode continuar. Esse do CNJ, tu ficou é, em que posição? Então, aí esse que foi um detalhe interessante, né? Foi o meu primeiro. No olho na vaga eu estava em terceiro, fiquei bem animado. Aí quando veio a classificação. Ah, não, eu estava em segundo. Aí na classificação acho que eu fiquei empatado com outros três em terceiro. E aí veio a discursiva, e na discursiva eu fui muito medíocre, digamos assim. Porque é até uma dica que eu dou pro pessoal, né? Que tipo, você até recomenda lá aquelas questões discursivas, né? Que é um site que ele dá as questões já prontas e tudo mais. É, eu recomendo pro pessoal olhar isso, cara. Pega a prova antiga e olha o espelho. Porque a minha bobeira nesse concurso especificamente foi, eu fiz a discursiva e aí ele pedia tipo um parecer sobre uma questão. Então eu redigi em forma de parecer. E com essas palavras a mais para dar a firulinha, eu perdi espaço.
E aí, quando eu fui ver o espelho, ele não tirava ponto se você não fizesse nessa forma. Ele era literalmente, faça um parecer sobre A e B. Se você respondeu A e B como se fosse uma questãozinha, você tirou tudo. E aí é aquela questão, né? Tipo, foi a minha primeira discursiva mesmo, e aí é essa que é a mãe. Tipo, você vai pegando a mãe. Então, eu É. caí de terceiro para 11º, eu acho. E aí, nesse concurso especificamente, eles tinham títulos, mas eles botaram uma coisa que eu achei sacanagem, que era uma pontuação alta para quem já era do judiciário. Então, geral passou, assim, sabe? Para quem já era da administração, eles davam um pontinho a mais para cada ano que você estava até um limite. E o judiciário dava bastante. Eu tive amigos aí que subiram, tipo, sei lá, 7 posições nessa brincadeira. Aí eu caí para 15º, com as cotas eu seria o 22º a ser chamado. Então, tipo, eu fui Uhum. caindo bastante nesse. Mas aí peguei a manha. No TRF, que foi o próximo, já fiquei, acho que em oitavo na objetiva, e com a discursiva até subi, acho que para sétimo, para sexto, sei lá. No STJ eu fiquei muito bem colocado, né? Tanto na objetiva quanto na discursiva eu fiquei lá em primeiro. E aí no TSE eu fui pior. No TSE eu acho que eu fiquei, meu Deus, nem lembro, depois dos 20, mas o TSE também teve muita gente, né? O TSE foi concorridaço. Nacional, né? É. É, mas enfim, aí foi isso, cara. Foi essa trajetória aí desse concurso do ano passado. E aí teve TRT também, que veio em janeiro, eu acho que foi. Mas aí eu já sabia a minha colocação no STJ, já estava animado, então ali eu dei uma fraquejada. Não devia, né? Você mesmo fala, cara, se mantém firme. Pô, Mas eu dei uma fraquejada lá, falei, ai, nossa, daqui eu não vou estudar tanto, não, estudei deixa eu assim dar mais ou uma menos. cutucada aqui em tu. E o É, TCU, cara? TCU batendo na porta. é, pois é, não sei É ainda. foda. Tô muito animado com a vida nova, mas é Que bom, que porque bom. TCU é só de técnico, né? Técnico, né? Técnico de TI, até onde eu sei. Assim, não, Mas, eu não mas vi ele, realmente ele uma ganha mais que confirmação. analista do judiciário. Eu vi que em algum momento, eu não sei se é esse próximo, vai demorar, tem uma boa chance de ter o de auditor de TI, né? Na Já verdade, já já, né? falaram que, né, hoje estamos aqui 21/6 de junho, né? A última notícia recente que eu vi foi que o próximo edital do TCU, né, saiu agora recentemente um para técnico geral, e disseram que já vai ter um próximo ainda esse ano para TI. Não ficou claro se é técnico de TI ou se é auditor de TI, que o último de auditor foi em 2015, né? Ou os Aham. dois, né? Mas eu creio que vai ter também de auditor, porque o último foi em 2015, mas, enfim, acho que Ainda estou tomando decisão. Já fui informado por várias pessoas, me é, cutucaram já, até de forma mais incisiva que você, pergunta, sobre isso. pergunta para tua esposa aí o que é que ela acha. Não, minha esposa adora o judiciário, cara. Por ela, ela fala, "Oxe, tu tá de boa aí, fica tranquilo." É, não, já realmente é muito bom, né? O cargo 10K a mais. E não só pela remuneração, pela carreira, mas como você falou aí, pelo trabalho, A pela qualidade qualidade de de vida é vida, muito carga horária, boa. né? Uhum. Realmente, muita gente, principalmente pessoas fora de Brasília, né? Em outras capitais, muita gente já se aposenta tranquilamente. Se aposenta, eu digo, aposentar as canetas, Pois né? é. Num de analista Uhum. judiciário, até porque muitas vezes onde a pessoa mora nem tem um próximo melhor, né? Total. Esses melhores que tem, a maioria está em Brasília, né? Aí tem um É. outro, né? Uma fazenda, um tribunal de contas que talvez. Uhum. Mas legal. E aí então foram essas tuas últimas provas. Do STJ aí, Foram conseguiu o essas primeiro, últimas. e do TSE. É. TSE e o TRT que veio depois, né? Em janeiro, mas esse é o. Eu quero o mesmo cargo, né? Tipo, é tudo analista judiciário federal, né? Então, eu tinha feito lá, como eu falei, né? Eu fiz meio meia boca assim, mas inclusive fica uma dica aí pra galera, isso eu até falei, né? Para um amigo meu que odeia fazer flashcard. Eu vivia falando pra ele, cara, eu também acho um saco. Mas não tem revisão melhor que aquilo, porque é isso, tipo assim, ele fixa, eu acredito, a minha posição relativamente boa no TRT 10 e, tipo, eu estudei quase nada para ele. Já fazia um tempo ali que eu tinha, né, ficado morgando, digamos assim. Mas os flashcards, eles grudam na tua mente o assunto de um jeito que parece magia, velho. Juro pra você, era tipo assim,
Eu vi uma questão e falava, velho, eu tenho certeza que é tal coisa. Eu não sei como eu sei, eu não sei da É, onde que eu sei isso, mas eu sei. é Ele é mesmo. desse jeito. E aí eu recomendo pra todo mundo, cara. É insuportável a revisão. E aí é isso, se é insuportável, faz assim, pô, esperando a comida esquentar no micro-ondas. Eu fazia muito entre treino na academia. Tipo, eu fiz uma série, fazia três, aí a próxima e tal. Numa fila qualquer que você esteja, porque, velho, ele é muito, muito eficiente. Gruda. Se me botar uma prova hoje, eu vou lembrar de coisas assim que antes não gravava, entendeu? Tipo, sem ele, tu vai perdendo mesmo um pouco do que tu aprende. Eu acho que você acaba gastando mais tempo, né? É menos eficiente. Para decoreba, né? E como ele é prático, você consegue fazer na baixa produtividade ali, né? Lavando louça, Total. quer dizer, lavando louça talvez não, Uhum. mas fazendo outra Se coisa. tivesse um que desse pra fazer por voz, né? É, Responde, acertei, errei, pô, dá pra ó, fazer até lavando louça. agora uma dica aí com esse mundo de inteligência artificial, eu até fiz uns comandos, uns prompts para os alunos, e um dos prompts é justamente para, a partir de um PDF lá que você anexa, pode ser um PDF de uma aula, pode ser, enfim, Uhum. ele gera flashcards no formato CSV para você só importar. Claro, a gente sabe que a Pra IA importar. não é perfeita, né? Você vai ter que ajustar Eu algumas fiz coisas. muito isso, nossa, Ah, fiz já usava demais lá, isso né? daí. Muito, Show. muito, muito, muito. Porque é isso, tipo assim, uma manha também que a galera tem que ver isso com flashcard. Às vezes ele tá ruim porque você é ruim no flashcard. Tipo assim, ele é uma habilidade, você tem que É, ficar bom nele. No exato. começo, depois eu ia pegando os flashcards antigos meus, eu falava, gente, coisa horrorosa, terrível isso daqui. Porque o grande segredo dele é ele ser atômico. Às vezes você bota uma pergunta ali que tá cobrando três coisas e você não percebe. Aquilo ali tem que ser três flashcards. Primeiro, porque você passa mais rápido, né? Tipo, não fica tão maçante. E segundo, porque, tipo, desses três conhecimentos, às vezes dois são óbvios e só o terceiro que tu tem problema. Então, Uhum. tipo, ele vai espaçar adequadamente de acordo com, né, o quão fácil é cada micro assuntinho. E aí é que nem você falou, é para decoreba, é para decoreba total. Mas, com o tempo, eu fui percebendo quantas coisas a gente consegue transformar num decoreba que cabe no Anki, sabe? Então, Uhum. por exemplo, coisas que são obviamente decoreba, a porta do protocolo lá de rede. Isso não tem outra, é decoreba. Uhum. Coisas do COBIT, não sei o quê. Mas às vezes você consegue ter uns conceitos que são mais abertos e você atacar de várias frentes. Eu fazia muito isso com flashcard. Fazia várias perguntas minúsculas e ia atacando de várias frentes assim, que aí eu via, às vezes, de uma forma que era a pergunta eu errava, de outra fácil. Então você vai nessa. É, conhecimento de direito mesmo, aquelas resoluções de TI lá do judiciário. Até a lei de licitações mesmo, eu decorei tanta coisa dela, porque eu fazia aquele card que ele oculta, né? Ele faz lacunas. Uhum. E ele era muito bom porque a maioria das bancas cobra o decoreba O da letra prazo. da lei, não é mais pro nosso cargo, né? Uhum. Então, tipo, muita gente critica isso da lacuna porque fala, você só tá aprendendo a decorar aquela frase, né? Você não tá aprendendo o conceito. Mas pra gente é exatamente isso que eu quero, tá ligado? É. Então, era ótimo, assim. Eu via, tipo, de ver um artigo e a galera botar, o Sesc adora, né? Botar o artigo que tá lindo, perfeito, perfeito. Aí ele trocava uma palavrinha lá, e aí me dava aquele negócio, vinha do além, assim, o feeling de tipo, nossa, isso daqui eu tenho certeza que tá errado, não sei por quê, mas eu sei. E aí a minha taxa de acertos era muito alta nessa brincadeira, sabe? Então, o pessoal também tem que relaxar com isso. No começo eu queria, tipo, saber da onde vem. Cara, é tanto conteúdo que vai anotando sua taxa de acerto. Se a taxa tá boa, porra, não tem problema, entendeu? Só aceita isso. Nesse. Mas, enfim, é uma ferramenta sensacional, velho. Sensacional. Não, com certeza. Nesse ponto aí de, de decoreba, né? Anki e tal. Tipo, uma coisa assim que eu acho até que tem a ver com o estudo em camadas, e tem a ver com o que você está falando, é o seguinte: tem assuntos, né? Claro, tem aqueles assuntos que é 100% decoreba, né? Não tem o que. É como você falou. Ah, a porta do protocolo FTP é a porta, sei lá, 21. Tu que tá mais recente aí, é 21, é? O FTP eu não lembro, não. Enfim. Aí você vai perguntar por que que é a porta 21? Tem porquê, não Não tem o que sei. entender.
É 21 e É, pronto. Mas tem coisas que, se você for atrás do porquê e mais a fundo, você até consegue. Por é, exemplo, aqueles padrões de projeto, né, do Golf. Aí tem aquela uhum, classificação, né? Ah, o Singleton é criacional. O Visitor é, sei lá, comportamental. Tipo, se uhum, você entender o que é que significa cada uma dessas três categorias, entender o que é cada um dos padrões, aquela classificação ali facilita. sai tranquilo, sai. Só que Exatamente. até você chegar e entender isso e tal, é muito tempo, né? E É, tem prova que cai, tem prova que não cai, e mesmo nas que cai, vocês têm mil e outras coisas. Então, assim, o primeiro uhum. passo, assim, um pouco mais rápido, né? Mas sacrificando o entendimento, mas é um pouco mais rápido, é buscar primeiramente decorar, né? Mas É, claro, até porque a gente tem o um tempo tempo limitado, tipo assim, abriu o é. edital 3 meses, entendeu? O que eu fazia muito, esse exemplo que você citou, isso já é exatamente desse assunto aí, de padrões de projeto. Eu confundia muito alguns, acho que principalmente daqueles comportamentais, que são muito parecidos, o adaptador, o bridge, não sei o quê. E aí, o que que rolava? Tipo assim, a classificação era suave, no decoreba já ia. Mas aí eu vi que muitas questões davam, tipo assim, o padrão que pipipipopopó é, e aí ou era alternativa, ou ele afirmava era certo ou errado. E aí tinha uns que eram tão parecidos que eu vivia errando aquele negócio. Falava, isso é adaptador. Não, é o bridge. Ah, não é o bridge, eu não sei o quê. E aí, nesses casos, quando eu via que eu estava dando a cabeça contra a parede, é que eu falava, não, agora eu preciso dar um passo atrás e mergulhar um pouco mais. Tipo, o chat GPT era sensacional nisso para ele me explicar assim, que nem como se eu fosse assim, imbecil mesmo, até eu entender, tá ligado? Tipo, cara, eu não tô entendendo. Qual a diferença disso? Isso daqui é tão igual a isso. Aí você escrevendo, né, o que é exatamente sua dúvida, ele consegue destrinchar melhor. Então aí você é pegando, por exemplo, o Bridge, ele faz aquele rolê lá de implementação e abstração, né, não sei o quê. Ele faz essa conexão entre duas, digamos, hierarquias que estão se desenvolvendo separadamente. E aí eu via que nas questões tinha esses termos. Então foi até aí que eu me aprofundei. Até ver que, tipo, quais eram as quase palavras-chave. Que numa questão, se tivesse essas palavras-chave, eu já falava, isso aqui é bridge. Ah, se tivesse tais palavras-chave, era adaptador. Só que eu não me aprofundei o suficiente para tipo, dar uma aula nisso, entendeu? Até porque eu não estou sendo cobrado para ser professor. Estou sendo cobrado para acertar questões, é isso. Isso. E Então, tipo. Não, pode falar. disso aí que tu falou, uma coisa que quase que pode ter passado despercebida aqui para alguns, mas para mim é onde está um dos pontos-chave, né? Você disse que você foi para esse aprofundamento de buscar realmente entender esse detalhe um pouco mais a fundo, apesar de não ter sido 100% a fundo, né? Tipo, tu não abriu o computador e implementou aqui, deixa eu implementar aqui. Total. Não, você foi ali, mas baseado em quê? Baseado nas questões, né? O que é que a Uhum. questão cobrou, qual o nível de profundidade e qual que você tá errando. Aí, beleza. Aí, Exato. com isso, aí você aprofundou. Mas antes de saber ali pelas questões, a gente busca realmente, né, pelo princípio do estudo em camadas, uma coisa um pouco mais geral, né, sem já querer saber de tudo no início. Isso. E aí, depois, se as questões disserem que, ó, isso aqui a banca quer que tu saiba mais a fundo. Aí, beleza. Aí tu Aí vai. você vai. Exatamente. Ó, um exemplo que eu gosto muito de dar é esse do AD. Porque o AD, para mim, sempre foi uma coisa que eu odiei. Sempre era um assunto, assim, que era, velho, era surreal. Eu achava que eu tava, assim, eu tava no manicômio. Porque as apostilas davam um nível de detalhe, assim, cabuloso. Você ficava perdidinho. Aí você ia para as questões, você errava tudo, tá ligado? E aí, tipo assim, eu ficava, cara, mas foi um tantão de assunto, eu decorei tudo isso nas primeiras vezes que eu estudei, né? Tipo assim, mergulhei, ia lá, tentava aprender, ia nas questões, errava pra caramba. Aí ia pesquisar na internet, os materiais da internet são péssimos, assim, tipo, até o site da Microsoft lá, ele tem, tipo, artigos, assim, ele joga. Você vai pesquisar exatamente a questão no Google para ver se alguma coisa dá uma luz, e é tipo assim, não tem um manual, não tem, sabe? É muito zoado. Só que aí o que que eu vi? Que o percentual de acertos que eu estava tendo era, em geral, medíocre, mas eu via que, tipo assim, quando eu ia ver as estatísticas da questão, todo mundo estava errando, todo mundo estava errando. Então eu pensei, cara, o que que eu fiz? Eu guardei na caixinha, eu fiz assim, ó, vou botar aqui lá atrás, na fila de prioridade, anotar que realmente estou tendo dificuldade nesse ponto de AD,
Inclusive, o jeito que eu fazia era, enquanto eu fazia as questões, eu anotava que eu tive dificuldade de forma bem atômica também. Tipo, eu não anotava assim, dificuldade em AD. Eu anotava, tipo, AD, grupo de controle. Tipo, eu tentava ser o mais específico Uhum. possível. E aí eu guardava uma sessão para voltar nessa lista que eu criei, era uma lista por disciplina, para fazer os flashcards. E aí os flashcards eu ia revisando no dia a dia, não tinha uma sessão específica. Então, tipo, quando eu ia olhar essa lista, eu ia no feeling, assim, tipo, nossa, esse assunto aqui, tô precisando demais de revisar. Aí é que eu ia, pesquisava, via no Google, pegava algum tutorial, né? Pegava vários recursos, né, para fazer isso. E formava os flashcards. Então, o AD foi sempre ficando muito para trás e, sendo bem sincero, nunca me fez falta. Não fez A falta. prova do TRF, que foi muito mais de infra, mesmo sendo um cargo geralzão, né? Mesmo nela, eu acho que eles cobraram uma questão de AD e, tipo, eu nem lembro se eu acertei ou errei. Mas era isso, tipo, tem vezes na vida do concurseiro que tu tem que saber as batalhas que tu tem que lutar, tá ligado? E aí você olha aquilo ali e fala, mano, isso daqui eu tenho uma dificuldade tremenda. Quando cai em prova, cai, tipo, duas questões no máximo. Todo mundo erra, então pra que que eu vou estar me matando com isso, sacou? Vou focar ali no que eu tenho uma lacuna e que eu sei que se eu dedicar um tempo ali, essa lacuna vai sumir e eu vou estar competitivo, é nisso, né? O pessoal também fica muito nessa de querer tirar 10 na prova, né? Isso aqui não é prova de colégio. Você tem que ficar melhor que os outros. Se Isso. todo mundo tirou um e você tirou dois, você arrasou, tá ligado? Foi a melhor coisa. O pessoal fica Entendi. muito sofrendo com erro, não tem porquê. Você tem que estar melhor que os outros, é isso. Acho que uma frase que dá para resumir isso é que, às vezes, mais importante do que saber o que estudar é saber o que não estudar, né? Ou, tipo, Tem como você muito falou, até isso. onde saber suas batalhas, né? Tem coisa que realmente não. Muito, nossa, Show demais. tem E, isso demais. e Alexandre, voltando um pouco aqui lá para a tua prova da STJ, né? Uma pergunta que eu Uhum. sempre faço para os concurseiros é quando tu tava ali na véspera da prova, sei lá, um dia antes ou no dia ali, como é que tava a tua confiança com relação à tua chance de aprovação, etc. Eu já tinha passado pela do TRF e do CNJ, né? E tinha ficado. Na objetiva, eu fiquei entre os 10, né? No CNJ que eu caí por conta daquilo da discursiva, e aí no TRF eu já tinha pego uma manha e fiquei bem na discursiva. Ah, não, se bem que do TRF a discursiva foi redaçãozinha besta, então também não pegou muito isso não. Mas eu estava confiante que eu estava fazendo muitas discursivas assim, treinando tal, e já tinha pego a manha do que né, o espelho cobrava mesmo. Depois a gente pode até falar sobre a manha dos recursos de discursiva, que é um aprendizado à parte, né, que a pessoa desenvolve também. Você mesmo recomenda que o pessoal faça em vez de comprar, né, de pagar alguém para fazer, e eu super acho isso hoje em dia que é o ideal mesmo. Mas enfim, aí quando chegou do STJ, eu estava muito tranquilo. É, eu já tinha visto essa performance anterior e eu estava mais confiante. Na noite, eu tenho sono leve, a noite que eu vou fazer a prova sempre é uma noite horrível. Mas aí até isso é tranquilo, porque, tipo, como eu sei que já vai ser uma noite complicada, eu não fico naquele sofrimento porque você não tá dormindo direito, tá Uhum, ligado? Eu já falo, velho, a noite antes do concurso é assim mesmo, pra mim, né? uhum. Aí levanto, tomo uma água com essa tranquilidade de que eu já vou ter uma noite ruim, eu acabo tendo a noite até um pouco melhor, sabe? Legal. E aí é aquilo, velho, fui tranquilo. O dia anterior normalmente eu não estudo, eu fico assim, deixo pra dar uma relaxadinha. Normalmente é um sábado, né? Eu deixo pra curtir o sábado. A maioria eu vou tomar um chopp com a minha esposa ali, vou curtir, vou ficar de boa. Até pra dar essa aliviada, porque não tem conteúdo que tu vai pegar em um dia, tá ligado? Uhum. Mas tem cabeça que vai sair dos eixos em um dia, então é muito mais importante. Aí foi isso. Tipo, eu acho que na do CNJ, que foi a primeira, eu tava muito mais tenso, muito mais tenso. E quando tu Então, saiu da prova, depois de ter feito ali a objetiva e do discursiva? STJ, Uhum. cara, foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Só que é isso, tipo assim, eu aprendi também a não ficar muito com expectativa demais. Tipo assim, eu vou, tipo, ó, a prova foi boa, né? Me senti bem, mas é que nem eu falei agora, a gente não tá aqui para tirar 10, a gente tá aqui para ser melhor que os outros. Se a prova foi boa, mas foi boa para todo mundo,
não é uma prova boa, entendeu? Então, tipo, prova boa mesmo é aquela que tu fala, caraca, todo mundo se lascou com esse conteúdo e eu sei que eu sou um dos poucos que estudou, tá ligado? Essa é uma prova muito boa. Uhum. Por exemplo, eu sempre pensei, era uma coisa que eu tirava da minha cabeça, mas eu sempre pensei que concurseiro de TI não gosta de estudar resolução de CNJ. Concurseiro de TI não vai estudar essas merdas. Então eu falava, então eu tenho que estar, velho, tinindo, ela vai ser o meu diferencial, entendeu? Concurseiro de TI vai ser bom na TI. Hoje em dia já está bem competitivo na parte básica, mas as resoluções do CNJ, o pessoal, na minha cabeça, eu pensava, o pessoal vai ter preguiça de se adentrar. E esse vai ser meu diferencial. Então, acho que foi a do STJ mesmo, que cobrou até bastante coisa de resolução e uns detalhezinhos que o flashcard me salvou. Uma palavrinha aqui, outra ali. Aí isso me deu uma confiança. Falei assim, cara, isso aqui vai ser um diferencial para mim. Mas foi tranquilo, saí tranquilo dela. Show demais. E aí, quando tu viu lá o primeiro lugar, na objetiva, depois na Foi até a explosiva. Rai que falou lá no grupo, né? Falou assim, Alexandre, esse daqui que tá em primeiro lá no. Acho que era no Olho na Vaga, né? Que ela tinha visto. É você? Falei, caraca, como assim? Eu tava até viajando, que meu filho tava lá em São Paulo. Não, tava, acho que tava. Não, tava pra viajar. Aí eu fiquei, caraca, que massa e tal. Aí fui ver eu mesmo. Foi, nossa, uma alegria. Falei pra família, todo mundo pirou. Até porque eu era debochado, né? Eu ficava falando pra família, se prepara que esse daí vem meu primeiro lugar, hein? Aí não era, né? Aí eu falava, não, próximo vem, se prepara. Falava mesmo até como uma cobrança, né? Pra mim, assim, eu falava, eu vou jogar isso aqui um mês antes, porque se eu ficar lá pra 30 vai ser feio, né? Então eu tenho que estudar pra pelo menos ficar ali pertinho. Mas aí quando veio, mas eu falava assim, né, de brincadeira e tal. Então foi muito bom que realmente veio, né? Eu pude tirar a onda com propriedade e dar tranquilidade também, né, cara? É muito bom, assim, tipo, a gente sabe que ficar bem posicionado já tranquiliza. Mas, por exemplo, assim que rolou, aí o que ficou em segundo lugar, o Fernando, ele trabalhava comigo no BRB também, trabalhava na mesa da frente durante um período lá. Aí eu já mandei o WhatsApp, caraca, Fernando, e aí, ficou em segundo e tal. E a gente trocando ideia, achamos lá a tabela lá dos cargos. E aí tinha dois cargos que estavam vagos por aposentadoria, não. Por galera que foi para outro cargo. Então, tipo, de aposentadoria, a galera ainda segura às vezes, porque o órgão ainda tem gasto, né? Mas o que tava vago, vago, a gente sabia, cara, é certeza que vão chamar a gente logo, tá ligado? Não tem muita dúvida. Então, tá bem posicionado, dá muita tranquilidade nesse aspecto, que é sofrido, né? Essa espera é surreal. Show demais, cara. E, bom, já chegando aqui nos finalmente, abrir a palavra aí para tu falar mais aí da tua experiência, alguma. Você já. Pronto, ó. Você já falou aqui que usou bastante o Anki, né? Legal. Você falou, claro, mentoria, investir na mentoria. Quais outros investimentos tu fez em termos de material, sites, etc? Cara, o meu era, olha, site de concurso, com toda certeza, né? Isso daí é inegável. Esse é o arroz e feijão do concurseiro. Tem que fazer questões, não existe, né? Muito mais do que o Anki é fazer questões. Então, mas eu fazia do que concurso, que era um preço mais baixo, eu fiz até a vitalícia deles lá. O pessoal recomendava muito o Tech, né? E realmente, às vezes que eu usei o Tech, ele é mais caro, realmente, consideravelmente mais caro, mas era fenomenal. Assim, eu não tenho nada a reclamar do Tech, tudo assim, até coisas bestas, né, que poupam tanto nosso tempo, tipo filtro de questões. Cara, tipo, filtro de questões, porque concurso ele é uma dificuldade a mais, né? Ainda mais na TI, que é tipo assim, desenvolvimento. Não tem a disciplina de desenvolvimento. Eu fazia era pesquisar no Google, tipo, vai cair RabbitMQ. Aí eu pesquisava, aí achava no Google quais eram as questões que eu compus e aí via qual era o filtro disso. Então, tipo, nessa brincadeira de novo foco, né, novo edital, levava um tempinho ali para você formar isso e o tech já é muito mais organizado. Mas é um investimento, assim, inegável, cara. Tem que ter um site de questões. Eu assinei também o Estratégia, ele foi muito bom na parte básica, mas na minha opinião ele não vale para a parte específica, né? O pessoal recomendou muito o professor Ramon. Eu não cheguei a fazer aulas com ele, mas assim
assim, não sei ninguém que tenha achado ruim. Ele dá desde assim do basiquinho, né? Para quem tem a galera que nem é de TI, mas caiu em informática lá no concurso. Então ele dá assim com uma didática boa para essa galera e se aprofunda no que a gente precisa. E realmente, tipo, o jeito que eu ia era mais assim, tipo, dei aquela primeira passada mesmo com para pegar um panorama geral de tudo quanto era disciplina, de tudo quanto era assunto, né? Do, do, do primeiro, né, que tinha sido esse foco no TSE, depois CNJ. E aí, quando eu já peguei essa manha, eu já tinha lido ali a maior parte das apostilas do estratégico, eles me ajudaram nesse comecinho, mas o aprofundamento foi internet mesmo. Até essas coisas, PMBOK, POBIT, eu pegava o manual mesmo, original lá em inglês, e ia fazendo flashcard com isso, entendeu? O Anki, né? O Anki é gratuito, então foi muito bom. Então, assim, realmente eu gastei muito pouco com o material. Assim, a assinatura de estratégia é cara, né? Mas Hum. tirando isso, assim, com material eu não gastei muito, não. Boa. Era mais sentar a bunda na cadeira, bicho. E esse é o maior inimigo nosso, tá ligado? É. E é uma coisa que você fala muito, a galera sofre porque, tipo, você vai num concurso da área jurídica lá, do estratégia, cara, tá digeridinho. Você vai ficar o dia inteiro olhando para estratégia e você vai pegar todo o conteúdo. E na TI não é assim. E aí o pessoal vê isso como negativo, mas isso também é bom, porque, tipo assim, geral vai bater nessa parede, que é a preguiça de correr atrás. Então, tipo, tá ruim para todo mundo, você vai fazer e tem gente que não vai fazer. Então, Boa. tá ligado? Vira mais um É isso. diferencial, né? Quem faz, vira. É, é isso que o pessoal tem que pensar. Até lá no que concurso, às vezes eu comentava assim, dando uma alegriazinha pra galera, o pessoal lá xingando a questão, eu falava, gente, olha a estatística de erro. 70% erraram, por que vocês estão quebrando a cabeça aqui? Essa questão e nada é a mesma coisa, tá ligado? Então, tipo assim, o pessoal fica muito nervoso com algumas coisas e sai do foco, porque o foco é o quê? Você só tá aqui para acertar questões, acertar mais que os outros. É só, o seu trabalho é esse, E é até tá um. ligado? Dá até para transformar isso num princípio, né? Você levar a coisa. Eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas quanto mais conseguir levar de maneira mais pragmática e menos de É, maneira melhor. emocional, de ficar culpando a banca ou sei lá É o quem. melhor. Ou, Uhum. cara, faz tua parte, foca Até no que porque isso não só. prejudica seu estudo, né? Você pega ali Exatamente. uma FGV, vai fazer 10 questões de português, tu erra tudo. Questiona se você é alfabetizado de verdade, né? Você E sabe aí ler. você fica assim, estressadão. Então, tipo, olha a estatística de acerto, vê que o pessoal tá errando, se tranquiliza, com o tempo vai chegar. E uma coisa que eu acho muito importante também, isso para muitos amigos que, né, entraram depois e conversando sobre esse mundo dos concursos, uma coisa que eu falava muito é que, e foi quase uma epifania que eu peguei assim da tua mentoria, é que a gente está numa competição, é uma atividade competitiva. E se a gente traçar um paralelo com outras atividades competitivas, você consegue ter uma claridade maior do que fazer. Por exemplo, eu sempre traçava um paralelo do mundo de concurso com o mundo, por exemplo, de luta, luta profissional, né? Quando o cara vai lutar profissionalmente é uma competição, ele tem que estar ali no auge da performance dele, ele tem que comer bem, ele tem que se alongar, ele tem que dormir direito, ele tem que fazer academia, ele tem que fazer mil coisas. Mas ele só vai se tornar um lutador bom se ele estiver lá no tatame lutando, entendeu? Então, tipo assim, o resto é acessório. Um bom lutador, ele não pode negligenciar o acessório. Mas o melhor lutador vai ser aquele que passa a maior parte do tempo no tatame. Não existe, entendeu? Se ele tem uma competição, ele tem que simular essa competição em casa para chegar lá tinindo. Então é esse o negócio que a gente fala, gente, questões da banca especificamente. A banca é, de certa forma, seu adversário e você também é seu adversário, né? São os dois principais. Então, tipo, você tem que treinar simulando a sua competição, sabendo o que que a competição cobra, né? Para chegar lá e entregar. Mantendo essa analogia, um lutador mesmo, ele não pode achar que, tipo, o meu objetivo aqui é sentar a porrada no outro. Não, você tem regras na luta. Seu objetivo é pontuar mais, por exemplo, é dar um nocaute, sei lá. Então é isso, a galera às vezes fica nessa, eu tenho que estudar para tirar uma nota boa. Não, você tem que estudar para você acertar mais questões que o outro. É isso. Ah, mas é a mesma coisa. Não, não tanto.
Verdade. E é nisso que a galera se estressa, entendeu? Ah, eu tenho que tirar nota boa, eu tô errando, tipo, 40%, acertando só 60%. Realmente deixa a desejar. Mas vai que tu foi fazer uma prova lá que. Olha, é da FGV mesmo que eu fiz do TRF. Eu fiquei em terceiro no olho da vaga e fui reprovado. Eu não fiz o mínimo na específica. E aí eu não fiquei puto com isso, porque quando eu olhei isso, eu falei, cara, é óbvio que tá todo mundo no mesmo barco, e eu precisava de um ponto só para entrar no mínimo na específica. Aí eu fiquei tranquilíssimo. Falei com a minha esposa, ela falou, cara, nossa, relaxa com isso. Tipo assim, com certeza a banca vai anular, nem que seja um, e tu vai entrar, porque o órgão fica muito indignado quando isso acontece, né? Ele gastou um dinheirão com o concurso e vai entrar dois gatos pingados. Então, tipo, é nesse caso que a galera, né, tem que pensar, tipo, seu rolê aqui, ó, é ficar melhor que os outros. Se você ficou e geral foi eliminado, tá fora do teu controle, né? Uhum. E nesse caso ainda me trazia essa tranquilidade de que, tipo, ó, provavelmente as coisas vão mudar e mudaram. Acabou anulando lá, eu entrei. Então, assim, eu acho que é muito isso. É muito as pessoas entenderem exatamente o que que é o seu, no que você está sendo selecionado, né? No que você está sendo cobrado ali. Você não tem que tirar nota boa, você não tem que ser o especialista, você não tem que ser o melhor programador, você não tem que ter anos de experiência. Quantas pessoas eu conheço aí que, tipo, nunca trabalharam com TI e passaram bem colocados? Porque ali eles estão selecionando concurseiros de TI. Então, esse foco faz toda a diferença. E esse foco foi algo que você trouxe demais, assim, sabe? De, tipo, esse pragmatismo, esse pensamento, assim, de realmente saber no que se preocupar e no que não se preocupar. E eu acho que um dos grandes sofrimentos também da vida do concurseiro é essa ansiedade, né? É a ansiedade antes do concurso, durante, depois, né? Mesmo sendo aprovado. Então, só dura nessa vida, que é uma maratona, né? Se você tem a mentalidade certa. Senão você não sustenta, né? E aí, a sua mentoria traz muito essa clareza de dizer, olha, se vocês focarem nisso aqui, tem toda essa galera aqui atrás, ó, que focou que nem vocês estão focando e vai dar tudo certo, tá ligado? Então, eu acho que isso é muito importante do pessoal ter essa tranquilidade de correr a maratona e não o sprint, né? Boa. Um resumo aí disso que você falou que os coaches, né, usam muito o termo mentalidade, né? Mas, Uhum, cara, tem realmente bastante disso, né? Você vê ali o cara que, tem. sei lá, você vê um cara que ele até tá estudando para concurso, mas ele tá mais preocupado, por exemplo, se, sei lá, vai sair a reforma administrativa que vai piorar o mundo. Esse cara tá com a mentalidade errada, né? Tipo, ele tá pensando É, em outra coisa que ele não controla em nada. isso, essa ideia do que a gente controla e do que a gente não controla. E até uma coisa interessante que eu acho também, e que os concurseiros têm muito esse problema, é de querer comparar a sua situação com a de outra pessoa. Então, assim, é você, por exemplo, você comparar com um fulano que é um gênio, que estudou 3 meses, 2 horas por dia, tá ligado? E, tipo, passou no Senado, por exemplo. Aí você fica se sentindo um bosta. Mas, assim, você tem que comparar, e aí, nessa que a galera se compara, às vezes bate o desânimo com o mundo dos concursos, né? Mas o que a gente tem que comparar é o seguinte, velho, eu tenho que comparar o Alexandre concurseiro e concursado com o Alexandre na iniciativa privada, com o Alexandre sendo empreendedor, com o Alexandre trabalhando para uma empresa gringa como, né, desenvolvedor, como engenheiro de software. Você tem que comparar você em várias situações e ver qual que cabe melhor, entendeu? Para mim, eu fiz essa comparação. Não queria nenhuma das outras. Já existe essa cultura aqui em Brasília forte, né, do concurso. Então foi algo que para mim foi muito nítido. Enquanto eu não passasse, não tornava mais atrativa as outras, Hum. entendeu? Para mim. Então era muito isso. Só que às vezes, sei lá, a pessoa fica comparando, eu posso ser o Alexandre Concurseiro, ou eu posso me comparo com Elon Musk, ou me comparo com não sei quem, meu amigo aqui que abriu uma startup e está ganhando mais dinheiro. Você vai conseguir fazer isso? Você mesmo? Entendeu? Então é isso, tipo, a vida de concurseiro tá, sabe, sofrida, é difícil, como tu falou, reforma administrativa. Aí o pessoal do judiciário, vai esgotar todos os analistas, agora é só técnico e tal. Os concursos aqui tem concurso que nem tá fazendo para técnico, tem concurso que nem chama.
entendeu? Então, assim, compara você com, sei lá, você na iniciativa privada. Qual dos dois é melhor? Ah, esse sofrimento do concurso ainda vale a pena? Então, continua na luta, tá ligado? Perfeito. Show demais, Alexandre. Legal demais, meu caro. E para a gente encerrar aqui, se você puder deixar uma última mensagem para todos, vamos supor que essa mensagem pudesse ser ouvida por todos os concurseiros de TI, principalmente aqueles que estão iniciando, ainda estão com essa mentalidade errada. Enfim, o que é que você diria para eles? Uma mensagem, cara, eu acho que tudo que eu falei aqui é muito o que eu acho. Eu acho que assim, não é uma vida fácil de concurseiro. Eu vejo também, né? A gente sabe que, né, na vida inteira tem muito a questão da sorte. Eu sei que eu tive muita sorte de casar certinho o momento que eu resolvi me dedicar com o momento que deu um boom, né, de concurso. Às vezes a pessoa, pô, acabou de se casar, se mudou, tem uma outra questão, não casa direitinho. Então eu sei que eu tive muita sorte nisso também. Mas, cara, eu acho que é isso. É tipo assim, eu acho que o principal é o que você acabou de falar. A gente tem que saber focar no que está no nosso controle e no que não está. E conseguir enxergar essa vida que a gente almeja, sabe? Então, tipo, se a vida que você quer é essa vida de estabilidade, de ter um salário ali bonitinho, que cai todo dia, você tem, assim, é aquela vida que não é aquele moedor de carne que muita empresa da iniciativa privada sabe? Você vai ter um equilíbrio bom entre sua vida pessoal, sua vida profissional. Se tudo isso casa para você direitinho, sabe, tem muito a ver com o que você espera, só tem um caminho, não tem outro, entendeu? Então, é só sentar a bunda na cadeira, focar, saber no que focar e ir além, tá ligado? Uma hora chega. Até mesmo se for uma época de vacas magras de concurso, uma hora chega, velho. E é aquilo, né? O problema, se tiver um problema, tá para todos, então você tem que saber olhar para onde você quer ir e fazer o que tá no seu alcance. E o que não tiver, né? Taca aí pro universo resolver para você e seja, né? Mas enfim, eu acho que é muito isso. Show. Show demais, Alexandre. Meu caro, então, novamente, obrigado aí por se disponibilizar, compartilhar um pouco da sua experiência com a galera e ficamos aqui até a próxima entrevista com a Aprovado. Valeu, Alexandre. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Obrigadão.